Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Preciso falar agora sobre a chance de Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro, virar reforço de um time na Itália chamado Como. Como tem crescido de produção, foi comprado por investidores importantes e a ideia dessa equipe é pagar razoavelmente bem para a contratação do atleta. Nas últimas horas, alguns dos veículos de comunicação relacionados a mercado de transferências afirmaram que o Como prepara uma proposta oficial ao Cruzeiro. Raposa que pretende vender o jogador apenas por propostas acima dos 11 milhões de euros. O Porto é outro interessado no Kaique, jogador de só 22 anos de idade, só atuou com a camisa do Cruzeiro e da Seleção Brasileira nas categorias de base temporada de 2025, como titular absoluto e peça super importante de 51 jogos, 1 gol e 5 assistências. Seu contrato foi recentemente prorrogado até dezembro de 2027. Vale a lembrança de que o Kaique, se sair, pode acabar sendo substituído pelo Cauã, jogador da base de enorme potencial para a lateral esquerda. Hora de falar sobre Gabigol, que tem despertado o interesse de clubes do exterior. Nenhuma proposta estratosférica, mas sondagens da Major League Soccer e do Oriente Médio. Aqui vem a informação importante: o Gabigol tem rejeitado qualquer possibilidade de deixar o Brasil, mesmo numa situação bem delicada no Cruzeiro, com o filme queimado com torcedores, dirigentes e em especial com o novo técnico Tite. O Gabigol tem dado preferência a clubes brasileiros. A tendência é que ele vire reforço do Santos, ainda que o anúncio não tenha acontecido. Cruzeiro e Santos estão numa queda de braço em relação à divisão dos salários do atleta. O Gabigol ganha R$ 3.450.000 por mês. Valor que inclui também a luva, aquele prêmio pela assinatura do contrato. O Santos não quer participar da divisão do pagamento das luvas e acena com o pagamento num empréstimo de uma temporada de R$1,5 milhão por mês. Caberia ao Cruzeiro arcar com outros R$2 milhões. A Raposa tenta fazer com que o Santos aumente um pouquinho essa proposta ou que o Gabigol abra mão de parte dos vencimentos. Se não houver avanço, a tendência é que o Gabigol vá mesmo jogar na Vila Belmiro com esse R$1,5 milhão bancados pelo Peixe. Na Vila Belmiro eu posso te assegurar que existe enorme otimismo em relação ao acerto. Só para completar, essa opção do Gabigol por permanecer no Brasil passa pelas frustrações nas passagens por Benfica e Inter de Milão e também pelo relacionamento que ele tem com a irmã do Neymar, a Rafaela. Se ele for para o exterior, vai ficar distante da sua parceira. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta segunda-feira, começando com a chegada de Bruno Spindel, teve reunião com o Pedro Lourenço, com o Joaquim Pinto, com o Pedro Júnior, com todo o departamento de futebol, cada um aí trabalhando para deixar o departamento mais forte e até com informações importantes ali, mais detalhes sobre o que cada um vai fazer, as funções de cada um. Então, o Joaquim Pinto e o Bruno Spindel vão trabalhar inclusive lado a lado. Claro que o Joaquim tem as suas características de mercado, de scout. O Bruno Spindel traz um histórico também de conhecer, de ter um contato maior, com várias pessoas, trabalhou muito tempo no Flamengo, então isso é muito importante. E aí estão ali agora cuidando do departamento de futebol do Cruzeiro e um ajudando o outro, pelo menos foram essas as informações que a gente buscou aí. E o Bruno Spindel agora, depois de assinar o contrato de 2 anos que ele fechou na reunião com o Pedro Lourenço, e vem aí pelas informações para agregar a esse departamento de futebol, e o cargo exatamente o que tinha Paulo Pelaipe como diretor executivo de futebol, e vai trabalhar também para acelerar algumas questões. É aquilo que a gente falou, não vem somente para ficar ali uma execução ao lado do técnico Tite, por já conhecer o Tite em viagens e etc., mas sim nas negociações, em tudo que ele conhece de mercado. E, portanto, ele e Joaquim Pinto até não acho que vai ter um acima do outro, pelo contrário, todo mundo trabalhando aí e todos ali abaixo do Pedro Lourenço, claro, e do Pedro Júnior, que são os donos do Cruzeiro. Temos uma informação importante que tem a ver com o atacante Tevez. O jovem atacante Tevez está sendo emprestado por 1 ano, um empréstimo aí com opção de compra, um empréstimo oneroso ao Yokohama do Japão. Claro que o Cruzeiro vai fixar aí uma opção de compra, pensar também em algumas metas e por aí vai.
é uma negociação muito bem encaminhada, próxima de acontecer. O Tevez até que se reapresentaria no dia 2 de janeiro, mas isso nem vai acontecer, porque ele vai viajar para o Japão para acertar os detalhes com o Yokohama. O atleta então deixa de ser opção para esse time alternativo que vai disputar os primeiros jogos do campeonato estadual. Temos informação também, porque o Cruzeiro, todo mundo sabe, que vem trabalhando aí para buscar reforços, algumas questões pontuais. Tinha o Vitão como um zagueiro e uma possibilidade bem real, mas acabou acontecendo tudo o que aconteceu. O Cruzeiro tentou até as últimas alternativas num acerto com o Internacional, que estava palavrado, depois as circunstâncias foram alteradas e aí o negócio não foi para frente, mas o jogador até o último momento também se mostrou muito ligado ao projeto que tinha sido oferecido pelo Cruzeiro e agora aí muito próximo de ser anunciado pelo Flamengo. Vamos ver o que a diretoria agora parte aí no mercado para encontrar um novo zagueiro. Até em cima disso de mercado, o Cruzeiro tem algumas prioridades, vamos dizer assim. Claro que o técnico Tite, quando ele chega, ele faz o pedido para o Cruzeiro não perder ninguém, não negociar ninguém. E aí entra uma prioridade máxima, que eu diria, que é a renovação do Matheus Pereira. As conversas estão acontecendo, claro que o jogador ainda está de férias, mas pelo Cruzeiro, tudo que puder ser feito vai ser feito. Aumento aí no tempo de contrato de forma considerável, é uma ideia inclusive do Pedro Lourenço. Então o Cruzeiro trabalha para quando o futebol voltar, a diretoria acelerar essa questão da renovação com o Matheus Pereira. As partes com certeza vão conversar de uma forma mais concreta para tentar levar tudo para o papel, e é uma renovação que, claro, todo mundo sabe, né? Pelo que vale o Matheus Pereira, pelo que ele representa, o Cruzeiro vai fazer muito esforço para que tudo isso se concretize, e o Matheus Pereira também aí com o seu staff, eles vão sentar com o Cruzeiro para definir todas essas questões. Então, em cima daquilo que o Tite pediu, prioridade máxima, renovação de Matheus Pereira, para manter todo mundo em 2026. E uma outra prioridade, que é a questão de mercado, de contratação, que é o Gerson. O Cruzeiro não teve nenhum avanço nos últimos dias, mas agora também tem o Bruno Spindel, né, que trabalhou no Flamengo, conhece o Gerson, todo o staff, e o Cruzeiro tem o Gerson como um plano A. Já falamos sobre isso, mas também não vai pagar os 40 milhões de euros que foram pedidos pelo Zenit num primeiro momento. Essa história ela vai caminhar aí pelos próximos dias, não sei se é uma coisa para resolver de forma rápida, eu acho que não, porque o Zenit está parado, vai voltar aí a jogar somente no final do mês de fevereiro, claro que tem a reapresentação antes. O clube também se movimenta para buscar outros reforços, outras contratações, dependendo do que encontrar no mercado. Talvez surja até uma possibilidade de diminuir a pedida em relação ao que fez inicialmente e até não ajudando numa liberação do atleta, isso é pouco provável pelo que a gente conhece dos russos, mas teria aí uma possibilidade maior do Gerson deixar o clube russo. Tendo uma condição, o Cruzeiro sabe que mesmo se colocasse o Jonathan Jesus na história, teria que fazer um investimento considerável. Dentro de uma realidade, o Cruzeiro está disposto a isso. Mais do que sair do que o clube pagou, inclusive ao Flamengo, acho difícil de dar negócio. Mas vamos seguir acompanhando. Em termos de reforços aí, é um que o Cruzeiro sabe que chegaria para mudar o patamar da equipe, mas hoje, repito, nenhum avanço e uma negociação considerada bem difícil por todos que a gente conversa, com todos que a gente conversa, a informação sempre é essa. E uma outra questão, claro, que é a manutenção do Caio Jorge. E aí o que a gente pode dizer é o seguinte: as propostas do Flamengo, o que aconteceu até agora, por nenhum valor deste aí, o Flamengo vai conseguir tirar o Caio Jorge
da Toca da Raposa 2. É um desejo não só do Tite, como também do Pedro Lourenço, porque todo mundo sabe que se o Cruzeiro negocia o Caio Jorge neste momento, ele vai precisar ir ao mercado, e aí o mercado tá maluco, né? Então, o que é a ideia da diretoria? Você também não pode colocar uma questão de ele, por este valor, você aceita um valor que esteja aí próximo ao que o Flamengo pensou neste primeiro momento, na casa dos 30 milhões de euros. Então, o Cruzeiro definiu como valor, caso venha uma proposta de 50 milhões de euros, aí o Cruzeiro senta para conversar. Menos do que isso, hoje o cenário aponta que o Cruzeiro não vai abrir negociação para um avanço de forma significativa. E além disso, aí a informação importante, conversando com algumas pessoas, staff, em torno do Caio Jorge, não terá nenhum movimento da parte do staff, pelo menos foi o que eles garantiram pra gente, de uma forçação de barra, né? O Caio Jorge sabe que o torcedor do Cruzeiro gosta muito dele, está muito feliz, é muito grato ao Cruzeiro pelo que o Cruzeiro proporcionou a ele. Estava lá na Juventus, sem jogar, tinha sido emprestado para um clube menor, vem para o Cruzeiro, faz todo um trabalho de preparação e consegue o ano de 2025 da forma como foi e indo inclusive para a seleção brasileira. Eu conversei com uma pessoa que me disse, hipótese alguma de forçar alguma situação. Ele abriria aí uma negociação com o Flamengo caso o Cruzeiro fizesse a opção pela venda. Então, tudo vai depender, claro, do Flamengo chegar com essa proposta aí na casa de 50 milhões de euros, que eu acho pouco provável. Mas se chegar também esse valor, aí estamos falando de uma grana muito alta. Penso que o Cruzeiro abriria conversa. Vi até muita gente falando, não tem que vender em hipótese alguma. Se chegar uma proposta como essa, aí é opinião, viu? Não tenho nenhuma informação. Todo mundo sabe, o Pedro Lourenço é um grande cruzeirense, não quer ver o Cruzeiro enfraquecido, mas eu, Samuel, se chega uma proposta de 50 milhões de euros, aí tem que negociar e pensar, né, numa coisa muito boa para o Cruzeiro, apenas para a gente dar aquela atualizada. O que o Flamengo vem falando aí, se subir para 30 milhões, mais o Cebolinha, isso aí, pelo que eu conversei, não vai mexer com ninguém ali do Cruzeiro, e o clube segue irredutível nisso aí. Todo mundo, até falando com o Pedro Lourenço, aí é uma informação que a gente pode trazer de companheiros, né, de clube e tudo, todo mundo pedindo para garantir uma permanência aí. Todo mundo sabe que o KJ é muito importante, um Cruzeiro forte em 2026 passa por isso. Por falar em Caio Jorge, a última informação para a gente fechar. É um pedido do técnico Tite para o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem o Caio Jorge, tem o Vídea Real com características ali parecidas. A situação do Gabigol vai ser definida, mas é muito pouco provável que o Gabigol fique com o técnico Tite. E aí tem um pedido do Tite para que o Cruzeiro encontre um centroavante com características mais de área, um 9, um centroavante bom no jogo aéreo, para aquela característica que é típica, inclusive, em Copa Libertadores. E aí o que eu tenho de informação é, o Chico da Costa, que foi do Mirassol, pertence ao Cerro Porteño, realmente teve uma consulta por parte do Cruzeiro. Mas a informação hoje é que não tem nenhum avanço para se definir pela contratação do atleta. Foi um dos nomes consultados, é um nome que, por ser consultado, por ter sido consultado, claro que tem um interesse, mas a informação de hoje é que não tem uma negociação assim próxima de ser concretizada. Pode vir a ser ele? Sim, por estar nessa lista. Mas vai ser ele? Aí não consigo garantir esta informação. Vamos acompanhar. De fato, é uma característica que o Cruzeiro busca, pensando aí na temporada de 2026. É aquele jogador para determinada circunstância de jogo, tendo Caio Jorge, garantindo a permanência do KJ, tendo o Vídea Real, esse seria aí um outro centroavante de característica diferente pro próximo ano. Tá falado, pessoal?
Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.